da ONG, porque senão é muito perigoso, né? Então, com a camisa da ONG, a gente foi e a gente teve que caminhar um tanto assim, sei lá, tipo daqui até ali, estreito, mas nas duas laterais, com jovens fortemente armados, né? E eram jovens muito jovens. Então, você tinha menininha assim de 12 anos de idade, com fuzil, sabe? E te olhando assim, mal encarado, né? Então, uma cena assim que a gente vê de perto é diferente. Então, mas assim, depois desse evento, aí eu fui batizada, foi meu batismo, né? E eu fiquei completamente. E tinha uma coisa legal também, porque, assim, tinha essa resistência por parte deles, né? Tipo, o que essa branca tá querendo fazer aqui com a gente não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu conseguia manejar essa violência simbólica que era real, né? Porque eu estava ali tentando tirar eles do tráfico, tinha uma ação colonizadora real, né? Então, eu tentar... Como é que se resolve isso? Se resolve. Tem violência simbólica mesmo, ponto, acabou, né? Então, a única coisa que você pode fazer é manejar isso, né? Então, uma forma de manejo era eu tinha uma falta de habilidade minha nata, eu sou completamente desorientada, né? Então, eles achavam aquilo maravilhoso, porque eles me guiavam pelas goelas e depois falavam assim: pô, André, se a gente te deixa solta aqui, você tá fodida, você tá ferrada, porque você... Aí eu falava: não, agora a gente vira aqui, né? Você me conhece, aí começou. Agora a gente vira aqui, vai dar... Não, André, caceta, que vai dar na boca, tem que subir pra lá e tal. E eu ficava toda perdida, né? Então, nisso eles iam me ensinando e iam me apresentando as coisas, né? Eu falei: isso aqui é o quê? Eles iam me explicando, então começou a rolar, a funcionar bem. Então, teve esse marco, né, como rito de agregação, e depois teve um outro que eu fui convidada a um baile charme. Foi muito legal, fiquei assim, super envaidecida, né? Porque fui convidada para um evento fora da semana, durante o final de semana, né, no sábado. Aí eu fui e tal, então a gente criou um laço bem bacana. E aí o que a gente fazia? A gente fez essas fotos, né, e reuniu, imprimiu na época as fotos. Eu acho que a gente não tinha ainda máquina digital, acho que as máquinas eram 2005. Já tinha digital, né? Enfim, aí a gente imprimiu as fotos, e começou a fazer um trabalho que em antropologia a gente faz. Então, esse trabalho de campo, né, o dispositivo que eu criei foi assim: a gente foi a campo, sentiu o clima da favela durante alguns meses, não me lembro exatamente como é que foi, e isso, eu tenho tudo, aliás, eu tinha muita vontade de publicar isso. Todos os encontros que eu tive com eles, eu registrei, porque o Instituto pedia registros. E como eu gosto muito de escrever, me acho escritora, apesar de não ganhar dinheiro com isso, até ganha, né? Porque a gente ganha também, né? Nosso trabalho, a gente trabalha para escrever também. Eu tenho, assim, muitos textos, né? Todo esse trabalho está descrito com detalhes, né? Tal. Aí, a gente juntou essas fotos e a ideia era usar essas imagens como estímulo emocional para a produção de escrita. Então, ao invés de usar a leitura como estímulo emocional de produção de escrita, usar a própria experiência, e no caso a experiência visual / etnográfica, né? E aí a gente tinha uma multidão de fotos, muitas fotos. Também foi um momento assim meio de desesperador. Como é que a gente vai fazer um livro disso? Calma, vamos lá. E a gente então começou a categorizar
aquele material bruto, né, do campo empírico. Então a gente tinha um material bruto do campo empírico e começamos a botar envelopes, né? Essas fotos estão juntas, agrupadas, assim, uma coisa bem física, sabe? Então eles foram sentindo, as categorias foram emergindo do próprio campo empírico, né? Então aí não teve nenhuma intervenção, isso eu fiquei bem livre para fazer esse trabalho, não teve nenhuma intervenção. E aí eles começaram, teve algumas categorias, né? Por exemplo, aí as categorias eu falo aqui depois, né? Deixa eu ver aqui. Fala dos capítulos. Dos capítulos que foram. Deixa eu ver. Aí deixa eu ver, não achei onde é que era. Não estou achando. Tanto faz. Mas eu queria ver. Será que é no últimozinho? Você falou dos títulos ou de. Os títulos dos. Sim, no final do critério. Então, aí vocês vê, né, a diversidade deles, né? Tem uns que falam assim, foi uma oportunidade de aprender mais, outros falam, para fazer novas amizades, conhecer gente legal. Então, tinha muito essa coisa de ocupar a mente, não pensar em besteira, né? Que é bem a onda da espiritual. Então, por exemplo, tinha uma categoria que era a infância no morro. Eles pegaram a infância. Aí foi muito legal que a gente dividiu o grupão de jovens em mini-grupos e cada mini-grupo ficou responsável por uma das categorias, né, tipo velhice, infância, trabalho, história, tinha lá umas coisas que eles acharam, que agora não me lembro todas. E aí o grupo de infância, por exemplo, começou a mexer nas fotos e selecionar quais fotos iam fazer. E aí falaram assim, aí alguém falou assim, mas essa infância aqui é diferente. Eles chegaram à conclusão que haviam várias infâncias no morro, né? E foi uma coisa que eles próprios descobriram que eu achei muito bacana, né? Então, eles começaram a ver que tinha, por exemplo, no morro, a gente entende especialmente quem é do asfalto, né? E você viveu isso, né? Simone, Sabrina. A gente tem... Oi? Eu já não ia lembrar de ninguém. Sabrina. Então, existe muito preconceito. Então, por exemplo, tinha uma brincadeira que eles faziam que era de arma, né? Então, as armadeiras, eles produziam, e no livro tem as fotos, porque eu ainda não achei o CD para trazer para vocês, porque depois eu não sabia se eu vinha e tal, eu acabei contando, mas eu vou mandar para vocês esse livro. Tentar achar e tal, e mandar, porque tem as fotos, vocês vão ver as fotos, a foto do grupo é muito legal de ver. Aí eu andando assim pra lá, eu falei, que isso? Tudo eu achava estranhíssimo, né? E eles iam me explicando as coisas, né? Aí eles produzem umas armas, imitando as armas do tráfico, né? E é uma brincadeira local. Eles pegam uns elásticos, fazem uma arma assim, basicamente uma madeira aqui, outra madeira aqui, que tem uma coisa com um elástico, e você joga chapinha. Você conhece? Chapinha, como é que se chama lá? Chapinha, lá chamava armadeira. Você tá falando do... Porque, tipo, lá de Loreto tinha a forma da arma. A gente usava elástico de dinheiro. Não, eles tinham umas grandes com elástico grandão assim. Devia machucar muito. Se a do aquela que não machucava, eu quero mais. Então eles faziam guerra, os meninos faziam guerra, então um grupo
contra o outro e tal. E aí, assim, no livro tem foto dessas armas, né, que são muito bem feitas também, interessantes, assim, como objetos, né, e a gente botou e tal. E aí eles começaram a vir assim, e aí eu falo assim, não, mas espera lá, mas não é toda criança que brinca de armadeira no morro, né? A minha mãe não me deixava. Nossa, a minha mãe, que é evangélica e tal, quando era criança, eu vivia a infância inteira trancada em casa porque ela não queria que eu me misturasse com bandido. Imagina se ela me ver. Aí a gente começou a discutir isso, né? Eu disse, não, peraí, existem infâncias diferentes no morro, né? É um ambiente heterogêneo. Então eles trouxeram isso, né? As crianças que viviam trancadas também, que era outra realidade, né? Também tem muito, e é pesada, a infância é pesada, sabe? Porque são mães que têm muito medo que a criança se envolva com tráfico, e essas crianças acabam tendo uma vida muito, muito trancafiada, né? Bom, aí a gente pegou essas fotos, resolveu os grupos assim, cada grupo se ocupou de um capítulo, e começamos a trabalhar. No que consistia o trabalho de produção escrita, né? A partir da imagem, fazer o que o Gertz, né, chama, vocês chamam Gertz ou Gertz? O professor fala Gertz, mas eu acho que fala Gertz. É, isso, né? Da descrição densa. Então, a gente, ao invés de fazer a descrição densa a partir de uma observação em loco, né, a gente trazia para o gabinete, que era a sala, né, onde a gente trabalhou, e eles, a partir das fotos, lembravam e descreviam e produziam texto. Toda semana a gente tinha 2 encontros por semana. E aí eu corrigia esse trabalho, escreviam à mão, eu corrigia à mão, né, a gente discutia também aspectos de gramática, sabe, o que podia melhorar e tal. Tivemos um debate sobre o quanto eu, como revisora do texto deles, né, deveria revisar ou não, né? Então a gente decidiu, a gente acordou que eles queriam manter a oralidade, manter esse registro da oralidade. Aí a gente chegou num outro impasse. Bom, a gente quer produzir um livro contando, descrevendo essa comunidade, mas a gente não quer que esse livro fique restrito à comunidade, né? A gente quer que outros públicos leiam e entendam esse livro. E vocês usam gírias e coisas que o pessoal do asfalto, por exemplo, não conhece, eu não conhecia. Como é que a gente vai resolver isso, né? E aí foi muito legal que um dos meninos era o Russo, ele tinha um cabelo pintado assim de vermelho. Era um menino muito, muito difícil, porque ele um turno ele ficava nessa atividade, nessa oficina, e o outro turno ele estava no tráfico, né? Ele fazia a adolação, que rolava as coisas dos saquinhos, né? Acho que é adolação que fala, né? Chama de aviãozinho. Não, aviãozinho Não, ele é preparado. Preparado. Eles só embalavam, né? Eles só embalavam. Só embalava. Ah, Eu acho que é dolação, agora eu já não me lembro mais o termo. Nos meus escritos tem tudo escrito lá. Aí ele estava ali só para ganhar o dinheiro dele e tomar o lanche dele, porque servia um lanchezinho, né? Ele, em geral, não tinha o menor interesse pela oficina, estava sempre zoando, sabe, uma atitude assim chata, e eu tentando trazer ele, não dava certo. Aí esse lance da gíria, assim, gíria é comigo mesmo e tal, né? Aí eu falei, já sei, Russo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um capítulo que vai ser, ele não escrevia nada, não queria fazer nunca nada. Você vai fazer o dicionário, o glossário de termos, né? Aí ele, mas como é que faz isso? Ele tem dicionário, não sei como é que é dicionário e tal. Aí eu levei o dicionário para lá, levei o Aurélio, grosso assim, né, para ele,
E aí foi muito legal. Aí a gente fez uma oficina de dicionário. Não sei se vocês já brincaram de dicionário. Já. É uma brincadeira que você pega um verbete, aí os outros têm que criar um verbete, né? E depois a gente vota para ver quem. Enfim, para você se apropriar do gênero discursivo verbete, né? Que tem um conjunto de regras, né? E a pessoa rapidamente descobre quais são as regras, né? Tem 1, 2, aí vai dar o exemplo, né? Acepção, não sei o quê, qualquer palavra que eu falasse aqui, a gente ia inventar, seria capaz de inventar um verbete. Aí fizemos isso e tal, e ele ficou amarradão, gostou muito e tal. E aí ele falou, não, mas aí eu preciso entender mais como é que funciona esse negócio do dicionário. Eu falei, cara, não tem por nada, o dicionário é teu, fica com o dicionário aí, pode ficar com o dicionário no tempo. E aí, os outros foram comentando, virou uma brincadeira no grupo, né? Que ele virou o urso do dicionário. Então ele andava pela comunidade com o Aurélio debaixo do braço, tirando a maior onda, né? Dizendo que ele estava escrevendo um dicionário. E aí foi muito legal, foi a participação dele no livro, né? Então ele fez o glossário das palavras, as explicações são hilárias, né? Muito legal os exemplos, porque aí ele dá uma definição e dá um exemplozinho, que nem tem no dicionário, né? Fez direitinho. Aí a gente fez isso, eles foram se envolvendo cada vez mais, foi muito legal. E chegou um momento que a gente queria publicar o livro, né? O livro teve vários livros. Outra coisa importante também, que eu fiz questão de trabalhar com eles na questão da produção escrita, eles leram também algumas coisas, eu trouxe algumas coisas. Esqueci de falar que antes da gente começar o trabalho de campo, para prepará-los para o trabalho de campo, eu levei eles ao cinema para assistir um filme do Eduardo Coutinho, né, que é o Edifício Master, para entender um pouco como é que é essa pegada da etnografia, né, de descrever uma comunidade, não sei se vocês viram esse filme, você viu? Que é um filme muito legal, tá no YouTube, dá para ver. É um filme que o Eduardo Coutinho vai com uma equipe de cinema, né, ele é documentarista, vai para um morro no Rio de Janeiro também, para um morro não, para um condomínio de edifícios, de apartamentos, e fica lá por acho que 2 meses, né, entrevistando os moradores. Então é muito, muito, muito legal. Aí você tem, são apartamentos muito pequenininhos, né, ele vai entrevistando, ele é um super entrevistador e tal. Outra coisa, os mini grupos, depois de fazerem, então tinha produção escrita a partir da imagem, né? E alguns quiseram fazer entrevistas também. Então, além da observação participante, houve também as entrevistas. Então, teve entrevistas bem legais, por exemplo, com pessoas idosas que conheciam a história da comunidade, né? Em relação às entrevistas, houve um episódio muito curioso também, que foi sobre a questão da gravidez na adolescência, né? Porque junto desse projeto havia uma equipe também de assistentes sociais muito empenhadas em que as meninas do projeto não engravidassem precocemente. Então era um projeto colonizador, civilizatório, né? Que elas não engravidassem, tal, aquela coisa que usassem camisinha, toda hora eles iam lá com os perus, com as camisinhas, e enrola e desenrola e tudo, e aí fala que a gravidez é horrível, as doenças, aí abrem na época ainda tinha coisa física, né? Abria assim aqueles postos com aquelas doenças todas, com as genitálias horríveis, né? Vocês já viram isso, né? Mostra assim para aterrorizar, para ninguém nunca mais querer transar, nunca mais na vida, né? Ai, que horror, essa porra. Aí, mas aquilo era inócuo, completamente inócuo, porque eles mostravam aquilo e claro, já camisinha, nunca, eu nunca.
tudo, não, tem que me cuidar, claro, e tal. E aí, o tema da gravidez na adolescência apareceu, né? Não sei como foi, uma delas achou de fotografar meninas jovens grávidas. Essas fotos apareceram no conjunto, né, do trabalho de campo. E começaram a escrever. Um discurso muito colonizado por essas agentes sociais, né? E diziam, não é possível, não pode, gravidez na adolescência, não sei o que, não. Aí eu fiquei escutando aquilo, não me parecia, toda hora eu tinha que fazer esse serviço, sabe, de tentar que a escrita fosse deles, né, porque eles estavam escrevendo para eles, não podiam ficar escrevendo para o Instituto. Mas será que elas pensam nisso? Comecei a problematizar. Não sei o que. Vamos pensar, vamos fazer entrevista, né? Aí fizeram entrevista. E aí foi muito interessante, porque quando elas. Aí como é que era? Outra coisa que eles fizeram também. Entrevistaram, gravaram as entrevistas com gravadores que a gente tinha no projeto, e depois fizeram um exercício de produção escrita da transcrição da entrevista, que é um exercício de escrita também, né? Então, de escuta, e que dá um trabalho danado, vocês escreveram uma entrevista, um negócio bem trabalhoso. Aí fizeram essas transcrições e tal, algumas jovens, e o que apareceu nessas entrevistas? Elas não tinham, eram mães solteiras, né? No texto original, mãe solteira, um absurdo e tal. Quando foram entrevistar, o que aparece? Você não sente falta de ter um companheiro? Eu, de jeito nenhum, acho ótimo que ele foi embora. Maravilha! Não valia nada, um traste, estou muito melhor sem ele. Mas não faz falta você... E elas já colonizadas pelas assistentes sociais, né? E elas eram nativas também, né? Mas não faz falta o companheiro? Não, eles só não trabalhavam aqui e tal. Mas como é que você cuida da coisa? Eu, minha mãe e minha avó, né? Então a gente foi descobrindo que na comunidade também existe uma coisa que a gente pode chamar quase de matriarcado, né? Você concorda comigo isso? Nem Sabrina? Não é? Tem essa coisa muito forte, os homens são muito... dispensáveis, entende? É um negócio muito interessante. Então, assim, para a gente ver como é relativo, né? Como esse padrão de família não é universal. Não é universal. Tem outras famílias que se viram de outra forma, né? E essas famílias se organizavam desse jeito. Quanto menos homem tivesse, melhor, né? Porque o homem come muito, porque o homem bebe, porque o homem não faz nada, não sei o que e tal. Dispensava os homens, tipo assim, as Amazonas, entendeu? Tinha os filhos, depois dispensava os homens. Aí ficaram assim, não, mas a gente pode escrever isso, como vai ser? Eles próprios queriam se censurar. Aí eu falei, não, vamos escrever. Sabe que foi por isso que não foi publicado? Estou começando a falar coisas, estou começando a entender o que não foi publicado. Foi censurado ali. E aí a gente fez isso tudo, e outra coisa muito bacana da escrita foi a reescrita, né? Que era uma coisa que eles não tinham noção, não estavam habituados na experiência que eles tiveram escolar com a escrita. Não sei se vocês tiveram essa experiência, de reescrever um texto, de escrever um texto para o seu professor, para a sua professora, e ele te devolver com correções e marcas, e você ter que escrever de novo, né? Que não é uma coisa assim muito... não se faz muito. Vocês fizeram muito isso na vida? Fiz. Porque, em geral, quem fez teve sorte, né? Porque, em geral, na escola, pelo menos no Brasil, os professores não têm tempo para fazer essa devolução das correções. Mesmo na faculdade é difícil, né? Normalmente devolve, dá uma notinha qualquer, né?
Porque é um trabalho enorme. En Colombia, estaba comentando a las chicas, en la escuela generalmente, pues cualquier texto, eso siempre los corrigen y siempre te escriben como así, corrección. Y siempre escribo de nuevo el texto. Muito bem, não? Sí. Muito bem. A prova a gente tinha que fazer na essas correções. Bom, lá não, eles acharam que Mas esse eles negócio- lembram século passado, lembra que nesse Eles achavam muito estranho, né? Então, começaram a perceber que a escrita, ela não nascia pronta, né? A escrita, ela não nasce pronta, ela nasce suja, nasce como os bebês nascem, né? Vocês já viram um bebê nascendo? Bebê de cachorro, por exemplo, né? Nasce sujo, depois a mãe lambe, cuida e tal, e o bebê, seu bebê nasceu também, né? Nasce feio. nasceu feio. Então, e a gente Nasceu a gente tem que amar, mesmo assim, né? Mesmo feio, mesmo sujo, a escrita é um produto que sai de dentro da gente, né? E é como um parto, né? Que nasce, mas não nasce acabado. Depois você tem que... Quem que falou que escreveu o livro? A Ana Maria Gonçalves. Eu escrevi o livro em um ano, o Efeito de Cor, e eu demorei 2 anos reescrevendo. Acho que ela reescreveu umas 3 vezes. Ah, sim. Porque eu queria me tirar da história. Não é, escrever é uma coisa muito difícil, né? Na época, para cada uma dessas atividades, eu levava material também para discutir. Eu levei um livro que chama O Lugar de Escritor. É um livro muito legal que um fotógrafo organizou, agora não vou lembrar o nome dele, que ele fez o seguinte, ele entrevistou escritores famosos, entre eles Paulo Lins, Raquel de Queiroz, Manuel de Barros, vários escritores, Paulo Coelho está no livro também, tem vários autores assim, bem importantes, né? E ele fotografou, teve interesse para eles também, né? Porque eles estavam com essa coisa da fotografia, da imagem. Ele fotografou o lugar onde o escritor escrevia, né? Então é um livro muito bonito porque tem a coisa e depois são os escritores falando sobre o processo de escrever. Então tem, por exemplo, a Raquel de Queiroz, ela fala na entrevista: o que escrever é uma chatice, é horrível. Se eu pudesse, eu seria qualquer outra coisa menos escritora. É um tormento. Então essa ideia de escrever é uma coisa lúdica, né? Leia também, gente. Leia lúdico da onde? Né? Porque é um trabalho, é uma poiesis, né? Você tem que trabalhar para ler, para encontrar um sentido. Às vezes você lê um parágrafo, não, mas peraí, que troço é esse? Aí você lê de novo. Aí você lê de novo, aí não faz muito sentido, né? Eu não sei, eu me lembro a minha experiência como leitora de história e quadrinhos, quando eu era mínima, né? Eu me lembro de me dar muito trabalho, ou eu era muito burra, pode ser também, né? Não sei, porque eu li e não entendia as piadas, eu ficava, não entendi, aí lê de novo, não achei graça, não, porque você não entendeu, vocês se lembram dessa dificuldade? Vocês entendiam logo tudo de cara? Ai, que bom, porque eu até hoje sou assim também. Olha, na minha escola tinha um negócio de ler, eu acho uma coisa horrível isso. A gente lia isso no segundo ano da escola, né? Tinha acabado de alfabetizar o ano seguinte. Aí a gente lia, a professora dava um tempo para a gente ler, e aí quem acabar levanta o dedo. Gente, que aflição! Porque eu estava assim, no segundo parágrafo, cadê? Eu falei, caraca, eu sou idiota, né?
primeira a fazer Ai, isso. você era Eu fui a primeira a aprender a ler na minha sala. Eu fui a primeira tutor a terminar. Eu era sempre fui tutor. muito boa de contas, de coisas assim. Eu não me conformava, que daí ou não lia ou não fazia. E daí eu atrapalhava. Então era do tempo do castigo, eu sou do tempo do castigo. Tinha que ficar fora da sala, na frente. Eu vivia na minha. Eu era super lenta, e sou lenta até hoje. Então, assim, eu depois de muito tempo, eu descobri que ler bem não é ler rápido. Não. Né? Ler bem é você, como dizia o Bakhtin, né, que é um filósofo da linguagem, ele falava de tornar próprias as palavras alheias. Né? Então, isso é ler. Né? Ou se a gente hoje estava falando do sabe, que era antropólogo, não era antropófago, né? Ai, que medo! Na antropofagia, o movimento antropofágico no Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso, em 1922, tinha essa ideia de que dos europeus, não vamos nos deixar colonizar por eles. O que a gente vai fazer? A gente vai comer eles, aproveitar o que presta e o resto a gente vai cagar, entendeu? E vai embora, né? Porque tinha a história do bispo Sardinha, que tinha sido comido, né, pelos os índios, os índios comiam. Tem um filme que chama Como Era Gostoso o Meu Francês. Às vezes eu brinco com o Pepe disso. Não gostou assim, esse pescoço, comer assim, ele acha que a gente é selvagem. Então a ideia é ter uma coisa selvagem mesmo com a leitura, né? A gente ser capaz de ler, não sei se vocês sabem uma história gozada, o Marx, Karl Marx, né? Escreveu Capital, ele era um leitor muito selvagem, então ele lia os livros e ele rasgava os livros, rasgava o capítulo que ele queria e jogava o resto fora. Vocês acreditam nisso? Ele era assim. E tem manuscritos tem livros do Marx anotados com anotações marginais, porque tem gente doida que estuda muitas coisas, né? Então, nesse campo da antropologia da escrita e tal, tem uma galera que estuda, que a gente até já tentou fazer isso, começamos uma pesquisa aí, mas não fomos adiante, de estudar os escritos que as pessoas fazem em biblioteca, por exemplo, em livro público, né? E você vai numa biblioteca e você vê os livros, tem muita coisa escrita na margem. Mas até isso. Não, e é muito maneiro. Agora você imagina se você pode estudar as notas de leitura do Marx. Olha que bacana. Eu vi numa palestra que meu filho estava fazendo um curso a semana